Ok, pessoal, voltamos agora, dando continuidade à programação do primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer, com a doutora Laudenice de Lucena Pereira. Ela é odontóloga, professora titular da Unip e vai proferir a palestra intitulada Prevenção do Câncer de Boca, a retomada do olhar analógico em meio à era digital. Doutora, fique à vontade. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, em nome de Humberto e de todos que puderam proporcionar, não é? Inclusive essa alternativa para que o evento realmente pudesse acontecer. Agradecer a vocês que estão aí nas suas casas e estão tentando estar à frente do tempo, colhendo informações de diversas especialidades, de diversas disciplinas, e isso é indispensável para o nosso crescimento pessoal e profissional, tá? Então, quando eu recebi o convite, eu pensei, que título dar a essa palestra, né? E eu relembrei da questão da analogia, certo? Nós vivemos uma época até totalmente digital, em que os profissionais de saúde fazem a telemedicina. Então, teoricamente, eu não preciso estar com um médico para que o médico me examine. Isso pode parecer até meio louco se a gente aprende nas cadeiras universitárias que um médico, um profissional de saúde, que quer que seja, um fisioterapeuta, precisa utilizar-se de métodos como palpação, ausculta, toque, conversa. Então, isso me parece meio louco, mas eu não posso negar que isso é indispensável. Contudo, para falar em prevenção, e especificamente em câncer de boca, eu, como dentista que sou, não posso pensar em exames de alta tecnologia, em exames como o PET scan, uma tomografia que é a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, porque, primeiro, não é um exame, apesar de ser padrão ouro na detecção imaginológica de lesões, não é um exame que está ao alcance da população em geral, da maioria das pessoas. Então, me veio aqui uma ideia de intitular minha palestra como Prevenção do Câncer de Boca, a retomada do olhar analógico em meio à era digital. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender logo mais. Tecnicamente falando, o câncer nada mais é do que a proliferação de uma única célula devido a uma alteração no DNA do material genético dessa célula. Uma célula perde, então, o controle do motivo que a levaria a diferenciar-se ou a multiplicar-se, como, por exemplo, num dano tecidual, num pequeno corte ou num corte de maior magnitude. As células epiteliais entendem a necessidade de se proliferarem e diferenciarem-se a fim de cicatrizar aquela área e sofrer um dano. Diferentemente no câncer, essa célula ou qualquer outra célula orgânica passa a sofrer diversas divisões celulares de forma totalmente indiscriminada. E para que isso aconteça, sabe-se que tem que haver uma alteração no DNA. Se haja alteração do DNA, nenhuma alteração, teoricamente, aconteceria às células. E, portanto, o nosso sistema permaneceria em total homeostasia. Os nossos proto-oncogenes, que são genes normais, genes que são indispensáveis à nossa fisiologia, porque eles são os responsáveis por guiar a necessidade em que as células se diferenciam, sintetizam proteínas, e assim que a nossa fisiologia funcione a contento. Só que existem fatores que têm a capacidade de causar uma mutação em que proto-oncogenes tornam-se oncogenes. E esse termo onco vem de oncologia, tem totalmente a correlação com o câncer. E quais são os fatores? Quais são os agentes causais para que nós pudéssemos efetivamente aqui falar em prevenção? Porque eu só posso prevenir algo que eu tenha conhecimento prévio, porque se eu desconheço, eu não tenho como prevenir nenhum tipo de situação.
eu teria apenas como tratá-las. Bem, só lembrando aqui, reforçando que as multiplicações celulares, as divisões celulares, elas são totalmente indispensáveis. Só que as células multiplicam-se e diferenciam-se à medida de uma necessidade orgânica que nós temos, diferentemente do câncer, que essa proliferação acontece de forma assíncrona, intensa e de forma totalmente desnecessária, resultando então nos conhecidos tumores. Alguns deles clinicamente perceptíveis, alguns deles localizam-se em áreas, em órgãos, em que daqui que o paciente venha a ter alguma sintomatologia, muito já se passou e, infelizmente, nós não conseguimos preveni-lo. Na área da odontologia, os cirurgiões dentistas, os clínicos gerais, quem quer que seja, quem atue na odontologia, eu digo até que tem um privilégio, porque a cavidade oral e os anexos faciais são de total acesso, gente. Nós conseguimos acessar com os nossos olhos, palpar com os nossos dedos, diferente de um gastro, por exemplo, que precisaria de exames bem mais específicos para poder acessar e diagnosticar. Então, para que eu consiga, para que um paciente chegue numa condição dessa, por exemplo, que essa primeira imagem nos mostra, que aos olhos de uma pessoa leiga ou que nunca tenha tido a oportunidade, né, poderia pensar, nossa, que lesão é essa, né, na face desse senhor? E, para minha surpresa, quando eu fiz uma palpação na face desse senhor, eu achei a consistência super estranha e eu relacionei essa massa com a cadeia do linfonodal do paciente. Pedi para o paciente abrir a boca e eis que me deparei com essa lesão aqui. Isso foi no começo da minha atuação como estomatologista no CEL, no ano de 2012, 2013, e eu confesso que eu fiquei alguns segundos em choque, porque eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com esse senhor? O que é que eu posso fazer por essa pessoa? Eu confesso que eu me retirei da sala, tentei respirar, tentei buscar uma cara de paisagem e voltei para a sala. Esse paciente ele faleceu, acho que 3 semanas depois, e nesse ínterim eu tive a oportunidade de realizar uma biópsia incisional e de diagnosticar um linfoma nesse paciente. Mas de que valeu? Do que é que valeu os meus 20 e tantos anos de cirurgião dentista, as minhas especializações, o meu mestrado em diagnóstico, o meu doutorado em patologia oral? De que valeu? De nada valeu. O paciente faleceu e eu fiquei extremamente frustrada e entendendo as nossas limitações, a depender do momento em que nós venhamos a ter contato com os nossos pacientes. E fica difícil, gente, falar em prevenção quando nos deparamos com situações como essa aqui que vocês estão podendo visualizar. Tá? Essa primeira imagem aí é um linfonodo metastático e bem clássico. Esse paciente já estava apresentando lesões em outras áreas do corpo e ele não conseguiu sobreviver. Então, o que é que causa o câncer? Todo mundo fala da questão da genética, das questões que vêm a influenciar, que alterem o DNA das células. Só que hoje sabe que apenas 10% das causas têm origem genética. E 80% a 90% das causas, e isso não sou eu que digo, é o site do Instituto Nacional do Câncer, isso é científico. Ou seja, teoricamente estaria na nossa mão a prevenção. Porque se eu sei os fatores que predispõem ao câncer, ou seja, se eu sei os fatores que são potencialmente malignos, eu poderia sim prevenir as lesões de câncer. Eu retirei aqui na íntegra o que está no site. Entende-se por ambiente o meio em geral, água, terra, ar, ambiente de trabalho, indústrias químicas e afins,
alimentos, medicamentos, ambiente social e cultural, estilos, hábitos de vida e fatores de risco ambiental. Esses fatores de risco, gente, não se usa mais o termo cancerígeno. A gente não gosta de usar esse termo porque não necessariamente as pessoas que estão expostas a esses agentes fatalmente serão vítimas do câncer. A forma correta de se dizer são fatores potencialmente malignos, ok? Então, o INCA diz que todos esses fatores alteram a estrutura genética da célula. E vocês têm que entender que, uma vez alterada geneticamente a célula, nós perdemos o controle da homeostase. E aí o paciente pode adoecer. Obviamente que não dá para vocês verem o que está contido nessa tabela, é só para mostrar que os números de câncer no Brasil eles são tabelados, certo? Na cavidade oral, cerca de 15 mil novos casos de câncer anualmente são previstos. Então, é uma estimativa relevante. O câncer é considerado, sim, um problema de saúde pública e, em meio à pandemia de coronavírus, nós não podemos esquecer também que os números que acometem pessoas com câncer também não são tão baixos. Então, quais seriam os exames que nós, profissionais de saúde, dispomos para a identificação do câncer? Primeiro deles, citológico. O primeiro deles, o exame clínico. Se eu estou falando aqui da parte analógica, o exame clínico. A apresentação pegou uma peça em mim. Especificamente falando, exames citológicos, em que por meio de lentes de um microscópio eu uso os meus olhos e tento identificar. A punção aspirativa por agulha fina, as famosas PAFs, que podem ser realizadas não só em mama, não só em tireoide, mas em lesões na cavidade oral, em que o profissional consiga acessá-las e coletar material para realizar essa punção. Exames de imagem, radiografias, ultrassonografias, a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, o conhecido PET scan. Exames laboratoriais, não um exame de sangue normal, um hemograma convencional, mas exames específicos em que, a partir da suspeita do profissional médico, ele vai direcionar, por exemplo, o CEA, o carcino embrionário. Então, existem exames específicos que são os médicos que teriam oncologistas, a obrigação, digamos, de especificar quais os exames deveriam ser solicitados. E as biópsias, em tratando-se de lesões com aspecto de malignidade, as biópsias incisionais. Nós não devemos fazer a remoção completa, ou seja, biópsias excisionais, mesmo em lesões diminutas, quando nós suspeitamos de lesões malignas. Então, gente, vou retomar a pergunta. Prevenção do câncer é possível ou não é possível? E se possível for, como farei? Como fazer? Eu não consigo vislumbrar essa hipótese de prevenção sem associar com a multidisciplinaridade. Essa imagem, não é, remonta à simbologia dos diversos tipos de cânceres que nós, infelizmente, possamos ser acometidos. E essa imagem à direita, a importância da troca de saberes, da troca de conhecimentos e da contribuição que essa comunicação, essa facilidade direta da comunicação que os profissionais deveriam ter. E, abrindo um parêntese aí para o que nós estamos passando, eu acho que essa sensação de estar no mesmo barco, e se for um médico muito renomado, ou um médico recém-formado, ou um técnico em saúde bucal, nós estamos no mesmo barco, somos formados das mesmas substâncias químicas, temos as mesmas constituições e não somos melhores que ninguém. E se formos melhores, que nós devemos utilizar essas nossas melhorias, esses nossos superpoderes, em prol da sociedade, cumprindo os juramentos que fizemos, não é? Após aos términos dos nossos cursos. Então, eu queria mostrar para vocês aqui uma imagem de uma leucoplasia. O que vem a ser leucoplasia? O termo leucoplasia é latim e placa branca. Então, se qualquer
pessoa, qualquer profissional, seja dentista, seja fisioterapeuta, até mesmo um psicólogo, durante uma sessão terapêutica, se consegue visualizar uma placa branca em alguém, ele pode ficar em alerta. Mas nós, cirurgiões dentistas, temos a obrigação de atentar e saber que, caso essa mancha branca, caso essa placa branca não esteja correlacionada com outro tipo de patologia, e aí eu poderia pensar numa queimadura, seja física ou química, poderia pensar numa candidose, poderia pensar num traumatismo, um hábito de mordiscamento bucal, por exemplo. Então, descartada essas outras hipóteses, a leucoplasia não deve ser subestimada, porque as lesões leucoplásicas são potencialmente malignas, e isso é comprovado cientificamente, independente de ser na pele, independente de ser na mucosa ou no vermelhão do lábio, por ser uma área de transição entre pele e mucosa. Essa imagem, gente, aí, foi do primeiro diagnóstico de câncer que eu fiz em um paciente jovem. Aquele senhor foi num paciente já não é com 75 anos de idade, mas esse paciente aí me chamou bem a atenção porque ele tinha 32 anos de idade na época. E ele chegou para mim dizendo que estava incomodado com essa feridinha que não cicatrizava e chateado porque o dentista que atendeu ele há um tempo atrás não havia dado uma solução. E assim que eu olhei, eu achei estranho. E aqui vocês podem observar a placa branca que eu falei. E eu tentei remover isso com a gaze, como protocolo, sabendo-se que essa área provavelmente não seria removida. E se vocês observarem com mais atenção, à esquerda dessa placa branca, é possível observar uma área com aspecto cicatricial, mas sob ela um aumento de volume estranho. E a palpação, o que a imagem sugere para vocês, eu pude constatar. Esse paciente apresentava uma textura labial extremamente endurecida. Eu perguntei se ele era fumante, ele negou e disse que apenas bebia de forma social nos finais de semana, mas que era carteiro, que expunha-se muito ao sol. E eu perguntei se ele quais as formas de proteção, se ele utilizava boné. Ele disse que não, mas mesmo assim os bonés são de aba curta. Ele falou que não protegia muito, e muito menos os protetores labiais. Ou seja, uma pessoa sem hábitos, teoricamente, de fumo ou hábito de bebida em excesso, 32 anos de idade, com uma lesão com aspecto muito compatível com o câncer, e tive a oportunidade de fazer a biópsia nesse paciente e de acompanhar. Eu não coloquei aqui as fotos do pós-operatório, mas a perda da estrutura do lábio inferior foi pequena, restando, obviamente, uma cicatriz, mas antes uma cicatriz e a vida do que o inverso, né, do caso do paciente anterior. Essa outra imagem, gente, foi um caso bem emblemático que eu vi, em que, em meio aos 12, 15 pacientes que eu atendia, e foi bem marcante também esse caso, porque esse paciente chegou com essa placa branca em assoalho. Essa é uma imagem bem aproximada que vocês conseguem, que vocês estão vendo. O paciente está com a língua levantada, isso é uma foto da região de assoalho bucal, na região anterior de boca. E ele estava com essa sujeirinha branca, palavras dele. Imediatamente eu fui com a gaze, pensando se tratar de algo fúngico, como uma candidose. Não era, não saiu. Pensei em se tratar de algo químico. O paciente não reportou nada demais, nem muito menos queimadura. E aí eu pensei, deve ser uma hiperceratose, hábito de fricção, prótese que ele usava, enfim. E fiz a remoção. E eu não vou dizer que eu tive o prazer de dar o diagnóstico, porque isso parece mórbido, mas eu tive a possibilidade de realizar a exérese e de diagnosticar o caso desse paciente, que para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava, eu imaginava que nesse caso eu fosse, no máximo, verificar uma área displásica. E eu vou explicar isso já já para vocês. E quando eu
estava observando a lâmina lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu me assustei com um belo caso de carcinoma de células escamosas, extremamente bem diferenciado, num paciente de 50 e poucos anos de idade, ex-tabagista, em que eu pensava tratar-se de uma hipercementose, de uma hiperceratização, perdão. Já essa outra imagem aqui é uma imagem de uma borda da língua de uma dentista. Ela tinha, na época que nós intervimos, 52 anos no máximo. Ela fumava e ela disse que estava intrigada porque via essa manchinha branca, que nunca sumia, e estava sentindo uma coisa estranha que ela não conseguia dizer, porque não chegava a ser dor, mas ela dizia ser um incômodo, aqui na região média da borda da língua. Eu, nesse período, fazia mestrado e acompanhava o Dr. Paulo Bonan, Paulo Rogério Ferretti Bonan. Para mim, é uma sumidade em diagnóstico aqui, o qual eu tenho muito respeito e estima. E eu entrei na biópsia para auxiliá-lo, e ele disse, pegue a ficha de biópsia para a gente preencher logo. Eu preenchi os dados da paciente, aí ele perguntei, já quer colocar a hipótese? Aí ele disse, CCE. Eu olhei, CCE, para quem não sabe, é a abreviação de carcinoma de células escamosas. Aí eu olhei para ele com um olhar intrigado, eu disse, na hipótese diagnóstica 1, e ele disse, na 2 e na 3. Eu fiquei meio impactada, achando que seria exagero, mas não. Foi falta de experiência, falta de um olhar mais acurado, que eu creio que os anos de exercício hoje me permitem. Hoje, se eu vislumbrasse essa imagem, se eu tivesse diante de uma paciente com essa imagem, e aí eu chamo a atenção de vocês para que essa área aqui branquinha, gente, que não se destaca a tentativa de raspagem, é uma leucoplasia. Se eu observar aqui a textura da língua da paciente, está discretamente aumentada, mas é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para a possibilidade de prevenção do câncer. Essa pessoa, essa dentista, ela foi submetida a uma cirurgia de ressecção do terço lateral da língua e está viva, bem, foi reabilitada pela fonoaudiologia, fez tratamento psicológico, está fazendo acompanhamento com o médico oncologista, radiologista e está ótima. Então, nesse caso, eu acredito que nós podemos entrar com medidas, de certa forma, preventivas, porque é importante que nós venhamos a reconhecer o nosso limite de ação, sabendo-se que as alterações acontecem a nível celular, a nível genético, nós não podemos intervir, a mais que as alterações clínicas que os nossos olhos consigam deter, é a única forma e é o momento em que nós podemos, efetivamente começar a agir. Lógico que, obviamente, nas instruções de higiene adequada, alimentação adequada, remoção de hábitos ditos como potencialmente malignos, como fumo, excesso de sol, isso aí, né? E outra área branca, essa outra leucoplasia, poderia chamar mais a atenção de uma pessoa leiga, uma área mais evidente, uma área mais nítida, mais estranha. Mas esse caso foi feita uma remoção e foi evidenciado apenas discretas alterações a níveis celulares, discretas displasias, que eu vou falar para vocês um pouco mais adiante. Observem essas duas imagens aqui, gente. 2 pacientes portadores de lesões chamadas como queilite actínica. E aí eu chamo a atenção dos surfistas, dos vendedores ambulantes, dos observadores da natureza, de quem quer que seja, das pessoas que por necessidade ou por hábito expõem-se ao sol e não se expõem de forma protegida, como deveria ser, com chapéu de aba larga e protetores labiais. Eu lembro, meu avô vivo, eu tinha vergonha, e ele ia para a praia cheio de uma pomada chamada hipoglós, que até hoje ainda existe.
E eu dizia, vovô, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele dizia, eu não quero ter câncer não, minha filha. E a sabedoria dele, né? Morreu aos 90 e tantos anos, não foi em virtude do câncer, passava no couro cabeludo e passava nos lábios. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que alertar os pacientes, que nós temos sim medidas protetivas e a informação é a arma que nós temos. E é através de vocês que estão assistindo essa palestra, que estão absorvendo um pouco do que eu estou tentando passar para vocês, recebendo essa informação e disseminando, gente. Disseminando informação baseada em evidência científica, que existe sim a possibilidade de prevenirmos, desde que nós tenhamos um olhar mais digital, tira um pouco da tecnologia daí do momento e lembrar que se nós adotarmos condutas preventivas, de não nos sujeitarmos em excesso dentro das possibilidades, aos hábitos, aos fatores que são reconhecidamente potencialmente malignos e adotarmos medidas de prevenção, nós podemos sim evitar que situações das queilite actínicas deixem de ser apenas feridas e transformem-se em câncer. Tá? Nessa primeira imagem, isso aqui, dessa queilite que foi biopsiada por nós, não foi diagnóstico, não foi detectado o câncer, mas infelizmente esse segundo senhor aqui já tinha uma que nós chamamos da perda da definição do lábio. E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês. A palestra já está mais indo para o final, em que o que vocês precisam atentar, gente. Então, quando observarmos placas brancas nas mucosas que não se destaquem a tentativa de raspagem com gaze, com algodão, com cotonete, e principalmente quando o paciente não consegue correlacionar o surgimento daquela placa a alguma alimentação mais dura, mais tipo um biscoito mais seco que porventura pode ter feito, uma substância mais ácida, até mesmo uma alteração de creme dental utilizado pode causar uma descamação, pode causar um ferimento nas mucosas e justificar o surgimento. Eu me refiro a placas brancas que surjam sem causa aparente e sem uma possibilidade de remoção. Tá? E no caso do lábio inferior, eu alerto vocês e oriento para que observem a perda da definição do lábio. Você não consegue perceber com clareza onde é a pele, onde começa a pele e o lábio. E falei de displasia em 2 momentos. Eu não vou aqui chamar a atenção dos senhores para essas questões das diferenciações celulares. Quero apenas alertá-los que é por meio de uma hipótese diagnóstica onde é elencada a necessidade de realização de uma biópsia incisional, que um patologista vai conseguir identificar se o que clinicamente nós observamos existe correlação celular, se as alterações a nível celular estão condizentes com o que clinicamente o profissional consegue ver. E as displasias, elas variam de níveis leve até severo, sabendo-se que displasias leves e moderadas não requer nenhum tipo de tratamento, é apenas um conhecimento que o profissional deve repassar, que a situação está sob controle, caso seja um paciente etilista, um paciente fumante, o paciente é então alertado para remoção desses hábitos na tentativa de parar o processo, porque uma vez alterada geneticamente uma célula, uma vez instalada um processo de displasia, que nada mais é do que uma desorganização dos estratos celulares, não tem mais como retroagir. E uma vez que nós estamos com um paciente em quadro de displasia severa, essa desorganização já está avançada a tal ponto que daí para passar para um carcinoma in situ é um passo. E aí, mais 2 imagens. 2 lesões em ventre de língua à esquerda e à direita em assoalho de boca, de 2 pacientes, homens, com 60 anos de idade, mais ou menos os 2, com o mesmo tipo de câncer. A falha foi que, no paciente da direita, a lesão teve tempo o bastante de se desenvolver. E aqui eu não sei de quem foi a falha. Se foi a falha do paciente, que teve medo de procurar auxílio, ou se o dentista que esse paciente passou,
ele é um paciente edêntulo por completo, e eu tenho certeza não, mas dificilmente esse paciente fez essas exodontias em casa. Então, de duas lesões, a da direita bem mais exuberante, com maior tempo de evolução, e a da esquerda, uma lesão aparentemente mais discreta, que pode até passar, de certa forma, desapercebida, como uma discreta peladura na língua da pessoa. Gente, então eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês que o aspecto clínico pode não ser tão assustador como da lesão da direita, mas nós precisamos estar alertas para as pequenas alterações que nós estamos mostrando. Então, agora eu queria dizer que vocês, independente da idade, se profissional, se graduando, recebem diversas informações, vão passar por aqui diversos profissionais que estão passando informação para vocês e compete a vocês uni-las em busca da construção de conhecimento, certo? E, caminhando já para o final, de verdade agora, saber que uma mucosa normal, ela é sujeita a diversos tipos de agressões. E a depender do tipo de agressão, do tempo de agressão, da intensidade dessa agressão, bem como da qualidade do tecido agredido, essas alterações podem ficar subclínicas, passar desapercebida aos nossos olhos, ou resultar numa eritroleucoplasia, que é a miscigenação das lesões avermelhadas com lesões brancas, com as lesões brancacentas, que clinicamente não podem passar mais desapercebido. A partir de hoje, que vocês tiveram a oportunidade de ter acesso a essa informação ou rememorar, se é que já não sabiam, eu peço a vocês que deem alerta, que fiquem alerta. Então, eu quero dizer que o diagnóstico, eu vou pegar emprestado as palavras desses autores e dizer que o diagnóstico é um processo iniciado desde a entrada do paciente no nosso consultório, no ambulatório, na sala, e a partir do momento que há o relato da queixa desse paciente. Mas ele jamais se esgota nesse primeiro contato. Então, muitas vezes o diagnóstico requer um tempo, requer um envolvimento, requer um processo em que se estabelece no início e graças aos nossos olhos, não necessariamente digitais, mas um olhar analógico, e juntando-se às diversas especialidades de forma multidisciplinar, eu creio que nós iremos sim conseguir adquirir um estágio em que nós possamos afirmar que nós venhamos a prevenir os cânceres. Eu sou estomatologista e, através da estomatologia, eu tenho diversas possibilidades de exames, mas a principal que eu disponho são meus olhos e, literalmente, as minhas lentes, que agora, se eu tirar as minhas lentes, eu só vejo assombrações, eu não consigo mais ver sem as minhas lentes. Então, através da lente, de um olhar meramente analógico, eu tenho a oportunidade e faço isso na minha rotina clínica de prevenir e diagnosticar e encaminhar para tratamento pacientes oncológicos. Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouco de conhecimento, passando um pouco do meu alerta. Me coloco à disposição para dúvidas que, porventura, venham a surgir, se não agora, em outro momento, utilizando-se das redes sociais do Congresso ou da minha pessoal. E é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez na pessoa de Dr. Humberto e a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui sentadinhos em casa, observando. Eu tive que sair de casa, hein, por vocês. Estou aqui. Espero que eu não me contamine. Vou abraçar o Humberto, porque se eu tiver, né, a gente tem que ter aquela cumplicidade. Pessoal, a gente quer parabenizar a doutora Laudenice pela brilhante palestra, pelo bom humor também, né, pela disponibilidade de estar aqui. Realmente, assim, a gente tem que parabenizar todos, né, que vieram aqui, porque são profissionais de saúde comprometidos em esclarecer, e mesmo nessa situação de isolamento, a gente
conseguiu, né, fazer com que eles viessem entender essa proposta. E, obviamente, aqui não tem aglomerações, né, mas só o fato de sair de casa a gente já fica muito agradecido mesmo. E aí, doutora, estão perguntando aqui, quando se tem somente umas bolinhas espessas e permeadas na borda da língua, pode ser um indicativo de câncer? A língua, gente, ela não é uma estrutura necessariamente lisa. Especificamente o dorso da língua, que é uma mucosa especializada, uma mucosa mastigatória, ela é composta por diversas bolinhas, que são as papilas fungiformes. Em meio a essas bolinhas tem os pelinhos, que seriam as papilas circunvaladas, e na região posterior da língua eu recebo diversos pacientes que, quando vão fazer um autoexame, vão se examinar, eles chegam assustados e conseguem observar o V lingual. São áreas parecidas a uns igluzinhos achatadinhos bem na região posterior, já próximas às amígdalas, que elas se organizam em forma do chamado V lingual. É muito provável tratar-se das alterações anatômicas de normalidade. É muito comum nós estarmos diante de diversas alterações anatômicas, porém de normalidade. Se são diversas bolinhas, dificilmente seja, porque o câncer acontece mais de forma única, isolada, ele chega de forma muito discreta inicialmente. Mas, na dúvida, eu coloquei aí o endereço do meu Instagram, você pode fazer uma foto e identificar-se, e através do Instagram eu posso tentar fazer uma avaliação prévia online enquanto a gente não puder se encontrar. Sim, mais uma dúvida aqui. Há alguma diferenciação na incidência do câncer bucal em relação ao sexo ou idade? Existe. O câncer no sexo masculino, ele é extremamente maior. E aí a gente correlaciona, teoricamente, os homens serem menos cuidadosos com a saúde, e mais, eu nem posso dizer que eles são mais medrosos, porque eu estou num lugar aqui que tem 2 homens a mais. Mas assim, né? A gente sabe, né? As mulheres sabem que nós somos mais corajosas. E por conta disso, talvez, e também pelo fato dos homens se exporem mais aos fatores, ao fumo, à bebida, a serem mais descuidados, digamos assim, com as idas preventivas em busca de tratamento. Então, os homens, eles são mais acometidos, e homens, teoricamente, mais idade. Mas existe um trabalho muito interessante, um estudo epidemiológico que foi publicado, acho que há 2 anos, em que a incidência de câncer de língua em pacientes homens jovens tem aumentado sobremaneira. E eu acredito que isso tem muita correlação com o vírus do HPV. Mas aí é uma hipótese minha, baseada em umas coisas que eu leio, mas, friamente falando, homens de mais idade são as maiores vítimas de câncer. Uma diferença até de 3-1. Desses 15 mil casos que são previstos acontecer no ano de 2020, 12 mil, digamos assim, seriam em homens e apenas 3 em mulheres. Doutora, eu vou passar o resto das perguntas para a senhora, tá? Para o seu WhatsApp, devido ao avançar da hora. A gente agradece muito mesmo. Parabéns pela brilhante conferência mais uma vez, né? É sempre brilhante. E a gente fica muito feliz com a sua presença. E a gente volta daqui a pouco com a palestra do fisioterapeuta Eber Rolim.